Centro de eventos em forma de coliseu. Esse é o projeto que a gente vai usar como exemplo para entender quais que são os fatores de sucesso em um projeto eletroacústico perfeito. Eu vou trazer hoje para essa conversa 2 convidados do mais alto nível para a gente entrar numa discussão de como foi a minha conversa com eles, desde a hora que chegou o projeto aqui na empresa até conceber a solução final que agradou e muito ao cliente. Então, fica comigo, enquanto toca a vinheta, já vai dando seu like aqui nesse seu vídeo e escreve aqui embaixo para mim se você gosta de vídeos mais técnicos e que eu traga convidados para falar também sobre assuntos específicos, beleza? Seja muito bem-vindo a esse meu bate-papo super especial com 2 baita convidados para a gente hoje entender os fatores de um projeto eletroacústico de sucesso. Eu estou aqui então com o Arthur, o arquiteto Arthur da Scala e o Renan da Yamaha, e hoje a gente vai ir determinando e conversando sobre todos os passos para nós determinarmos um projeto então de sucesso. Estou aqui de volta então com meus 2 convidados para a gente falar aqui sobre alguns passos de como que se dá um projeto entre um integrador, um arquiteto acústico e o fabricante na hora de especificar as caixas de som certas para um ambiente. Aqui hoje a gente vai falar basicamente de um auditório, onde eu vou iniciar aqui a nossa conversa pelo Renan, lá da Yamaha. Renan, te apresenta um pouquinho, porque depois a gente vai passar o papo para o Arthur e onde a gente vai começar aí através do nosso primeiro item, aí, nosso primeiro assunto. Tá contigo, Renan, te apresenta um pouco, por favor. Olá, eu sou Renan Dias, eu trabalho na Yamaha Musical do Brasil, eu sou responsável por atender as empresas de arquitetura, engenharia e os integradores de áudio e vídeo profissional, especificamente em projetos de áudio e vídeo profissional. Vamos bater um papo aqui, integrando essas disciplinas que a gente tem aí, as várias disciplinas que a gente precisa tomar cuidado em um projeto de sonorização de um ambiente como esse. Pô, muito bacana. Arthur, por favor, te apresenta e eu já vou pedir para depois da tua apresentação tu já entrar no nosso primeiro ponto. A gente vai listar do lado depois esses pontos. Por favor, te apresenta e fica à vontade aí para começar a nossa conversa. Oi pessoal, eu sou o Arthur, arquiteto da Scala Acústica. Vocês já devem ter visto alguns vídeos comigo e com o Francisco aí falando um pouquinho de materiais acústicos, um pouquinho do universo da acústica em geral. Hoje eu acho que o assunto é um pouquinho mais específico. Vamos tratar um pouquinho da sequência, os itens que são passados conforme o avanço do projeto acústico, desde o seu início, recebimento dessa necessidade do cliente até a entrega final, assim como a análise dos materiais, o sistema de som que vai ser instalado. Então, eu acho que a primeira fase, o primeiro item que a gente tem que analisar é qual que é o escopo que vai ser tanto nosso da parte acústica quanto da eletroacústica, onde que o cliente quer chegar com esse projeto e quais são os itens que a gente vai precisar definir para ele. Assim como também entender um pouquinho melhor de qual o objetivo também desse recinto, qual que vai ser, se é um teatro, se é um centro de eventos. Hoje a gente até vai falar um pouquinho especialmente de um centro de eventos, que foi um projeto composto por essa equipe que está aqui à vossa disposição. Então, demonstrando mais ou menos essa linha do tempo. Então, como eu comentei, o primeiro item seria definir esse escopo. Nesse projeto em específico, nós tratamos com o cliente e a intenção dele era a criação de um centro de eventos, e o objetivo principal desse centro de eventos seria palestras e eventos didáticos, no sentido geral, educacional também. Então, sabendo disso, como a gente tem uma certa necessidade de criar um ambiente propício para aquele objetivo, a gente começa a fazer algumas análises. A gente não tem hoje a possibilidade de fazer um ambiente totalmente ajustável, como uma sala São Paulo, né, que teria a possibilidade de diversos parâmetros serem dispostos através da geometria, da alteração desse ambiente. Então, a gente precisa ter um foco inicial
para que esse projeto englobe realmente tudo que o cliente vai precisar nesse ambiente com o foco da atividade principal que vai ser realizada. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma imagem. Um dos primeiros itens que a gente avalia, como ia ser, então, a proposta inicial do cliente, é essa questão da apresentação, de ser um centro de convenções para a realização de palestras e todo esse âmbito educacional. Um dos primeiros itens a ser analisados, então, foi a curva de visibilidade, como nós precisamos entender como a audiência vai se dispor, como esse nosso receptor, tanto da questão acústica, sonora, das caixas e do próprio emissor, que vai ser a pessoa que está palestrando, como essa audiência recebe. Então, a gente precisa entender onde ela está e como é que ela vai estar em relação a esses emissores. Posteriormente, depois disso, nós tentamos entender um pouquinho da geometria do local. Neste caso, deste projeto, inclusive nomeado como Coliseu, ele tinha uma geometria um pouco até diferente, no sentido de que foi rebuscado essa arquitetura do próprio Coliseu, essa intenção de fazer um ambiente todo oval, né, ou circular, no caso, oval, e buscar essa arquitetura, mas tentando também chegar nos parâmetros acústicos ideais, ter um ambiente esteticamente interessante. Tudo isso foi buscado em conjunto com o cliente. Então, um dos primeiras análises é a análise de Ray Trace, que a gente chama, que é o traçado de raios, para entender as reflexões úteis que vão estar nesse projeto. Aqui a gente fez um diagnóstico inicial da planta. A gente percebeu que com essas superfícies côncavas, inicialmente do palco, a gente teria uma focalização desse som emitido. Isso não é interessante. Basicamente, uma das intenções do projeto é que nós consigamos chegar com todas essas reflexões, ter essa intensidade sonora espalhada para toda a audiência. Nós fazemos algumas seleções de geometria para entender qual que é a mais adequada nesse sentido, para tentar chegar em toda a audiência, e fazemos algumas disposições conceituais iniciais. Depois disso, nós também avaliamos a parte das paredes laterais, que também tem formato côncavo. Na acústica, o côncavo geralmente não é tão interessante. Claro, existem alguns fatores, por exemplo, conchas acústicas que são côncavas, que elas servem para um fator específico, que você tem uma audiência concentrada. Agora, para ambientes fechados, não é tão interessante. Aqui nós também fizemos, nessa análise, a definição inicial de algumas superfícies e, por fim, também o forro. Inicialmente não estava definido com o cliente. Nós fizemos um comparativo entre um forro uma superfície totalmente plana e um forro com essas superfícies inclinadas, tentando chegar nessa audiência que, principalmente a audiência que mais necessita, a audiência posterior, com esse reforço sonoro. Inicialmente entendendo que esse ambiente precisa ser eficiente, tanto com a sonorização, quanto sem ela. Então, eu acho que agora eu vou passar um pouquinho para o Francisco, no sentido de falar um pouquinho sobre essa nossa conversa inicial que nós tivemos, que até foi uma reunião nossa, de mostrar um pouquinho qual que era a nossa intenção de projeto. Legal. Então, é nesse momento que o projeto ele chega aqui para nós começarmos a analisar e entender esses requisitos iniciais. A gente começa a entender que não se trata de um projeto de home theater, que vocês estão acostumados a eu falar aqui bastante, não se trata de um projeto convencional de som ambiente, e sim um projeto de um centro de eventos com muito mais premissas e requisitos profissionais para a gente desenvolver, né? E aí, ali nesse momento, eu também já começo a conversar com o Arthur sobre quantas pessoas que a gente vai ter nesse centro de eventos, alguns locais coringas para posicionamento. A gente começou a conversar primeiro nesse tipo de arquitetura. É muito comum usar line arrays para poder fazer essa difusão sonora. E aí entrou também num momento que, com essas primeiras definições, a gente foi também para algumas simulações, como que se fala, Arthur? Algumas simulações genéricas, né? De movimentação das frequências dentro do ambiente, né? Exatamente. Depois, então, dessa conversa nossa, dessa reunião, entendendo um pouquinho melhor a escala do sistema de som, né, a escala desse projeto em termos de sonorização, a gente pode continuar as análises. Claro que ainda não entra nas nossas análises
a parte do sistema de som. Nós continuamos entendendo um pouquinho dessa casca da geometria, ainda agora em 3D, até vou mostrar para vocês um pouquinho dessa propagação sonora, e posteriormente a gente insere a sonorização um pouquinho mais bem definida no nosso modelo. Um videozinho interessante aqui mostrando a propagação sonora nessa casca, né? Ainda, claro, essa propagação vai ser mais bem definida nos seus pormenores, no sentido de aonde iria a absorção, onde é a reflexão útil, onde a gente precisa tentar cuidar com os cancelamentos de onda, que é quando você tem um recebimento de uma onda inicial e recebe ainda um reforço, só que essa onda, em termos acústicos, ela se combina e muitas vezes cancela, reduz ou aumenta, faz essa disparidade de som. Uma outra avaliação que nós fizemos também, além da do palco, foi a questão do forro, que ela nesse ambiente foi essencial. O efeito intencional dessas reflexões que a gente está vendo aí na tela é a criação de um efeito de espacialidade, que a pessoa perceba o tamanho desse ambiente. A gente até chama na acústica do efeito RAS, que é a onda refletida chega a 7 a 20 milissegundos depois da onda direta. Isso faz com que a pessoa ainda entenda de onde vem esse som, que é, vamos dizer, a emissão que seria talvez o palestrante ou qualquer emissão sonora que está no sentido do palco, mas que ela tenha esse sentimento de espacialidade, da intenção da largura, da altura desse ambiente, que isso traz um efeito até de espetáculo, vamos dizer, nesse sentido. E é bem interessante ver isso, que até algumas reflexões, inclusive essas cores azuis ali, já não seriam reflexões que são de intenção do projeto. Então a gente faz uma análise mais crítica, mais específica, porque elas chegam muito tardiamente no ouvinte e muitas vezes causam um efeito de cancelamento do som. Essa onda que chega, é como se uma onda juntasse, de uma forma mais leiga, uma onda juntasse com a outra, e às vezes elas se cancelam, às vezes elas se complementam, e essa irregularidade não é intencional ao projeto. Depois disso, feitas essas análises, entendendo a geometria do ambiente, nós partimos para a definição de materiais. É onde nós conseguimos definir melhor para o cliente, para ele entender esteticamente como vai funcionar o ambiente e também as absorções nas áreas que nós temos intenção. Então, recapitulando, inicialmente nós entendemos quais são as reflexões úteis, como se comporta a geometria, os reforços sonoros do ambiente, e depois a gente parte para entender um pouquinho dessas reflexões que não são úteis, né, essas reflexões tardias, absorvendo elas e também entendendo um pouquinho do comportamento da reverberação do ambiente, que é extremamente importante. Isso é feito através dos materiais refletivos, absorvedores, para compor esse ambiente. Então aqui, claro, são imagens finais do projeto, mas dá para entender um pouquinho mais do universo de como foi composta toda a solução de paredes, de forro, foi utilizado materiais como forros perfurados, madeiras ranhoradas perfuradas, alguns refletores acústicos, aqui até vocês podem ver aqui logo abaixo das janelas, para tentar chegar a essa intenção de reflexões aqui na audiência. Então, todo esse composto das soluções, a gente tenta chegar nos melhores parâmetros acústicos para que o ambiente funcione, como eu comentei no início, tanto sem sonorização quanto com sonorização. Só que a sonorização, ela vem com uma intenção muito importante, que não é muitas vezes um espetáculo não vai poder ser constituído somente de um orador ou mesmo às vezes, quando é um espetáculo mais musical, vai necessitar de uma sonorização para ter uma maior intensidade sonora, um maior nível de pressão sonora no ambiente. Então, a acústica, ela funciona, ela precisa dessas definições iniciais para depois compor com a sonorização e realmente formar um ambiente de qualidade eletroacústica. Então, aqui, depois disso, eu acho que eu vou passar, então, a palavra novamente ao Francisco e ao Renan. E depois disso, nós conseguimos ter uma ideia inicial das posições que nós queremos para essas caixas de som e também ao nível de pressão sonora que nós temos intenção nos pontos da audiência. Tendo essas definições, nós passamos ao nosso fornecedor, ao nosso fabricante, para que ele nos dê as premissas iniciais quanto aos modelos de caixa e outras definições que eles vão comentar um pouquinho agora. É interessante que depois desse momento, até então, né, ali a gente já viu como que uma simulação mais pronta do ambiente.
mas até então ali naquelas simulações do Ray Tracing, né, dos traços, a gente ainda não estava nem falando de definição de material. Então, mas com esses estudos, eu consigo talvez já começar a ter um direcionamento de quais equipamentos que a gente vai usar, e aí eu entro em contato então com o fabricante, que nesse momento ele acaba sendo muito importante para a definição da solução. E aí, Renan, a gente chegou lá para ti para conversar, né, sobre esse projeto, quais soluções que nós teríamos para oferecer. E eu queria que tu passasse um overview completo, desde aquela primeira solução, depois a solução que ficou em definitivo. Como é que foi, depois que chegou para ti já esse primeiro projeto mastigado? Por favor, dá sequência para mim aí na definição dos materiais. Depois que a gente teve esse contato, né, nós recebemos uma quantidade bem detalhada de informações, né, em relação à planta, em relação às dimensões, em relação ao projeto acústico que o Arthur já havia elaborado, e isso facilitou muito, demais, o nosso trabalho, né, a ponto da gente conseguir pensar em mais de uma solução para atender a demanda desse projeto. Então, nós, a princípio, pensamos em oferecer como uma das opções um sistema de line array, né? Então, nós pensamos nos produtos da Nexo para atender essa demanda, e também pensando em alguma outra opção para que pudesse se adequar ao budget do cliente também. Então, isso era uma questão bem importante. O cliente está fazendo, né, um investimento muito importante em acústica, e nós vamos levar em consideração qual será o budget para que pudesse ser investido no sistema eletroacústico. E aí nós fizemos algumas simulações em software específico de som direto, né, do som direto das caixas, e baseado nas informações acústicas, as informações arquitetônicas e aquilo que a gente teria de disponibilidade prevista de orçamento, nós acabamos optando por uma caixa DZR, o modelo DZR da Yamaha, que é uma caixa point source, mas de altíssima eficiência, né, com uma pressão sonora bem alta, para que pudesse atender um ambiente dessas dimensões. Então, a nossa ideia era, se um line array ficar com um orçamento acima daquilo que seria previsto, disponível, nós temos uma segunda opção. E aí, existe de uma forma geral no mercado um gap, uma lacuna entre um sistema de point source convencional, caixas convencionais, e o sistema de line array. E essa linha que nós propusemos é exatamente um produto que atende essa lacuna que existe entre esses dois universos, né? As caixas convencionais e o line array. Então, é um produto que financeiramente é viável e tecnicamente atenderia a cobertura desse espaço, né? Então, nós voltamos no Francisco, né, com a nossa simulação em software específico de cobertura direta, e passamos para o Arthur qual era a nossa sugestão. Então, aí todas as informações do produto, tamanho, especificação, pressão sonora, né, o nível de pressão sonora, as características técnicas do produto, para saber se a parte eletroacústica, né, a parte das caixas e subwoofers, atenderiam a demanda do cliente em específico. E aí uma coisa bem interessante que a gente tem em projeto como este, principalmente se a gente não utilizar a line array, é a questão do front fill. Então, as primeiras pessoas, as primeiras fileiras de pessoas, é um problema bem complicado para quando não se tem ou um sistema de front fill ou um line array. Só que com o projeto acústico, essa questão está muito bem atendida pelo projeto acústico. Então, isso fez com que um sistema de point source de alta pressão sonora, uma caixa de dimensões maiores, pudessem atender esse ambiente em substituição ao sistema de line array, que seria o comumente oferecido para um ambiente como esse. Voltando só um pouquinho ali antes, falando da linha Nexo, né? Naquele primeiro momento a gente definiu os line arrays da linha Nexo. O que é a linha Nexo dentro da Yamaha, para a gente ter também, acho que uma escala de tamanho dessa solução, e aí o porquê que a gente acabou indo para um point source, né? Uma caixa convencional da linha DZR, mas que também não é uma caixa tão convencional assim, porque ela tem profiles de medições
que também são imputados lá dentro das simulações do Arthur, né? Queria só que tu voltasse nesse ponto ali, Renan, para a gente entender o que é a linha Nexo dentro do universo até de áudio, e depois eu vou voltar daí com o Arthur, por favor. Quando a gente pegou no primeiro momento, a gente fez a simulação com a Nexo, que é uma marca que pertence à Yamaha, né? Uma marca francesa que a Yamaha comprou, que produz produtos de para grandes espaços, né? E então a gente tem a linha da Yamaha desde a linha de entrada, e aí a gente tinha limitação até os produtos point source, e a linha Nexo ela complementa a linha de produtos da Yamaha com o sistema de line array, né? Então aí a gente agora tem um range total de produtos, desde os produtos mais básicos até os produtos maiores para atender grandes instalações, né? E como a gente disse, a nossa primeira abordagem era de fato trabalhar com a linha Nexo, mas se adequando dentro do orçamento, nós optamos por esse modelo específico da DZR, que é a DZR 315, que ela é uma caixa que ela possui um alto-falante de 15 polegadas, um segundo alto-falante de 8 polegadas, né, com uma corneta, e mais um drive de 2 polegadas. Então, ela é uma caixa um pouco maior do que point source convencionais, mais eficientes. Então, é uma caixa que a gente tem 143 dB SPL a 1 metro, então é uma caixa mais eficiente, que conseguiria atender, né, esse espaço com bastante tranquilidade, para que a gente também não tivesse um sistema que estivesse sempre sendo tratado em sobrecarga. Então, esse sistema está sendo exigido ao máximo para que pudesse atender esse ambiente. Não foi o caso, por isso que nós optamos por esse modelo DZR 315, juntamente com os subwoofers de 18 polegadas, que complementam essa linha também. Perfeito. E aí, depois disso, eu lembro que eu levei essa solução, esses profiles lá para o Arthur. E aí, Arthur, aí você pegou e jogou essa... como que fala isso mais tecnicamente dentro do teu projeto para entrar daí sim com as simulações de propagações internas e externas, né, Arthur? Isso, então a partir do momento do recebimento dessa informação do Renan e do Francisco, nós conseguimos fazer essa inserção das fontes eletroacústicas. Levantando até o que o Renan falou, as fontes especificadas foi bem interessante nas simulações, e para quem conhece um pouquinho, nós conseguimos chegar fora da direcionalidade da fonte com picos de 95 dB. Então, isso foi uma solução bem bacana. No final, nas nossas simulações, a gente conseguiu corresponder todos os parâmetros de inteligibilidade, até vou mostrar um pouquinho para vocês, com a especificação dessas fontes. Os subwoofers também atenderam bem bacana toda a questão de baixas frequências que a gente necessitava. Até para os leigos, falando um pouquinho, no sentido das fontes sonoras, quando a gente fala de altas frequências, todas as fontes têm uma certa direcionalidade. Elas têm como se fosse um cone direcional, que é até onde que ela atende toda a gama de sonoridade dela. Fora desse cone, ela começa a reduzir um pouco, então, essa intensidade sonora, esse nível de pressão sonora. E mesmo assim, mesmo tendo uma caixa menor, um point source como o Renan falou, a gente conseguiu chegar com esse nível de pressão sonora até na ambiência, né, do total do local, em pontos que ele não estava direcionado, né? Isso foi bem interessante das simulações. Até vou compartilhar um pouquinho com vocês, para vocês terem uma visão um pouquinho mais palpável do que eu estou falando. Então, aqui eu uni algumas simulações que foram feitas no nosso software de simulações de parâmetros acústicos. Isso acontece depois da inserção das fontes, então a gente define as fontes e depois insere no software para entender o resultado final do projeto. Então, com as fontes inseridas, a gente conseguiu analisar melhor o tempo de reverberação, que já foi analisado anteriormente somente com a acústica do ambiente, mas agora com as fontes. Inteligibilidade, que é um conceito extremamente importante, que é o entendimento da fala, o entendimento do que está sendo emitido da fonte ou, enfim, de qualquer emissão interna do ambiente. C80, que é um parâmetro que a gente utiliza na acústica bastante para música, para entender como é que essa música, se ela é uma recepção de qualidade ou não, ela funciona em intensidades. O fator de ganho também, que é como esse ambiente reforça esse som que está sendo emitido. Então, a acústica ela propicia muito isso. Até o Renan falou que
sem o projeto acústico, muitas vezes esse ambiente, com essas fontes sonoras, não ia estar atendendo o suficiente. Tanto a questão da audiência na frente quanto atrás, a recepção não ia ser boa. Com o projeto acústico, em colaboração com a sonorização, nós conseguimos vamos dizer, a emissão suficiente, esse ganho suficiente do ambiente para que conseguisse compor tanto as pessoas que estavam embaixo do mezanino, que são pontos extremamente críticos num auditório, em qualquer ambiente que você tenha essas certas barreiras, quanto as pessoas que estavam lá atrás, em cima do mezanino. Então, foi uma solução bem bacana. Eu acho que a gente conseguiu compor e fazer um resultado que atendesse além das expectativas do cliente. A propagação externa, eu acho algo interessante também para você citar, Arthur. A preocupação também é com a retenção de som no ambiente, para ele não expor para o lado de fora, e também questão até de norma, né, de não poder estar ruindo aí para a vizinhança, né, esse ruído, né? Então, depois de tudo isso analisado, agora o Francisco comentou um pouquinho sobre a questão de normativas. Existe uma normativa no Brasil chamada NBR 10151, que ela trata bastante desse ruído de vizinhança, desse ruído emitido e recebido, principalmente aqui a gente tem uma situação que a gente tem um ambiente de espetáculos e você tem uma vizinhança ali que, claro, isso depende, a normativa ela fala do zoneamento, qual que é a região que está inserida ou não, para entender quais são os limites. Mas, de qualquer forma, inserindo esses limites no software, a gente conseguiu entender se com essa casca, com essas vedações, alvenaria, esquadrias, a própria cobertura do ambiente, com as caixas que nós analisamos e estipulamos em conjunto com a Yamaha, qual seria esse retorno, essa emissão externa, como esse som ia se propagar externamente, tendo essas vedações e após as vedações também. Então, com as soluções definidas, como eu comentei, alvenaria, esquadrias, toda essa casca do ambiente, nós conseguimos, então, atender a normativa, que é uma situação extremamente importante e preocupante, muitas vezes, até porque nós fizemos análise não só do Coliseu, que foi o nosso projeto, como também do ginásio, que é uma edificação vizinha ao ambiente que a gente estava fazendo o projeto. Por que isso foi analisado? Nós queríamos entender como esse som, dentro no caso é um ginásio, se propagava para o Coliseu, porque nós não podíamos deixar que o som do ginásio interferisse no espetáculo do Coliseu, assim como para mostrar para o cliente um pouquinho o que acontece quando tu não tens um projeto acústico. Nesse caso, esse ginásio não está atendendo a normativa da 10151 e está chegando com níveis muito altos na vizinhança. Isso é preocupante, muitas vezes com uma denúncia, isso pode vir a ser judicializado, então tem que se tomar certos cuidados, principalmente em projetos de grande escala, em ambientes de espetáculos, qualquer coisa que componha com emissões sonoras níveis mais elevados, porque isso pode correr em certos riscos posteriores para o cliente. Legal, muito bom. E aí, depois desse momento, as simulações feitas, até aceitas, né, pelo Arthur, a gente entrou, eu entrei principalmente em outras definições, com a ajuda também do Renan, das nossas demandas de usabilidade, né? Não sei se deu para perceber em algum momento ali no projeto, mas no mezanino, naquele segundo andar, a gente tinha ali uma gabine de controle. Aquela gabine de controle foi onde nós colocamos uma mesa de som. Através de switches Dante de comunicação, a gente ligou múltiplas entradas lá no palco. Renan, falar um pouquinho talvez dessas boas práticas de transmissão, de controle. Tu tem algo para alguma consideração a fazer nesse sentido, por favor? Sim, uma questão que a gente tem muitas vezes em vários tipos de projeto, como esse que nós estamos utilizando aqui, é o posicionamento aonde o técnico responsável pelo som ele vai ficar. Como o Francisco disse, do ponto de vista de audibilidade, do som direto, o local onde o técnico fica, quase sempre ele é bem desfavorável para que ele possa ouvir o sistema de reforço sonoro. Então, o que nós propusemos aí? Duas iniciativas. Então, nós montamos uma sala
com equipamentos, né, com um mixer digital da linha TF, um mixer de entrada com excelentes recursos já, e com monitores de áudio. Então ele tem um par de monitores de áudio da linha HS para que ele possa monitorar de forma com qualidade dentro dessa sala, desse ambiente. E nós propusemos esse modelo de sala porque ele pode ser controlado remotamente. Então, a qualquer momento, esse técnico ele pode se deslocar por qualquer parte desse ambiente, do auditório, e ouvir o som em qualquer parte para verificar se de fato está funcionando. Então, através de um tablet, ele consegue controlar remotamente, né, esse mixer que está nessa cabine de controle e fazer qualquer tipo de ajuste necessário, seja de volume, seja de equalização, seja qualquer tipo de ajuste que seja necessário para aquele tipo de demanda específica, seja um evento musical, uma palestra, treinamento, alguma coisa desse tipo. Então, isso facilita bastante. Só que, fisicamente, o produto ele fica muito longe, né, da onde a gente tem as principais fontes sonoras, que são no palco. Então, a gente interligou esse console através de um módulo de entrada e saída também, que utiliza o protocolo Dante. Então, os dois dispositivos estão se comunicando através de um cabo Ethernet, um cabo padrão de Ethernet, categoria 5E, e ele se comunica. Então, todas as entradas, as conexões de microfone, ou porventura que venha a ter algum computador, alguma coisa que seja utilizada para palestra ou aula, ele é feita essa conexão nesse módulo I/O que fica ali próximo do palco, né? E ele manda essas informações e recebe através de cabo de rede. E nesse projeto também, as caixas que nós optamos, além dessa questão acústica que nós falamos, né, do reforço acústico, a questão eletroacústica, elas também funcionam através de cabo de rede. Então, elas se comunicam remotamente com a mesa através de cabo de rede. E o técnico consegue monitorar o status dessa caixa através do cabo de rede. Então, ele envia informações de áudio e recebe e envia informações de controle desse sistema também. Então, essa foi a solução completa que nós vimos para atender tanto as questões acústicas, como nós estamos falando aqui com o Arthur, quanto as questões de usabilidade, né, como o Chico comentou, que é de fato todo o sistema conseguir atender as várias demandas de um ambiente como esse, que acaba sendo multiuso. Uma coisa que eu queria acrescentar também a respeito da parte dos subwoofers que o Arthur havia comentado, é que nós optamos por uma disposição desses subwoofers de forma que ele propague o som de forma cardioide e não omnidirecional. Então a gente evita com que todo esse excesso de grave ele volte para o palco. Como o Arthur comentou, né, as fontes grave têm essa questão de ser omnidirecional. Então, com esse arranjo em cardioide, você faz com que haja um cancelamento acústico dessas fontes para que a gente tenha uma menor quantidade possível desse som grave voltando para o palco, mas sendo emitido de forma mais eficiente em direção da plateia. Não, perfeito. É bem por aí. Eu acho que ficou bem claro toda essa nossa conversa, desde a ideia da concepção, a conversa junto ao integrador, né, de sistemas, a importância do fabricante também está dentro do processo. Acho que é legal também que, mesmo naquela dimensão toda, a gente resolveu a solução com 2 caixas de som, 2 subwoofers, atendeu de forma perfeita também o ambiente. O protocolo Dante de comunicação entre as caixas de som, os módulos de entrada do palco, dão uma confiabilidade gigantesca também de feedback ao sistema e, enfim, ruído, plug mesmo, e a própria distância também, né, que acaba sendo um problema, a integração com o tablet depois para controle. Acho que a gente vai ficar por aqui, porque a conversa acho que foi muito boa, deu para ter essa intenção. A intenção mesmo era entender um pouco como se dava esse projeto. Acho que é isso aí mesmo, né? Renan, obrigado pela tua disposição, representando a Yamaha, direto do Japão, né? Aqui no Brasil. É verdade, né? Yamaha direto do Japão aqui no Brasil, né? A própria empresa no Brasil. A própria empresa no Brasil. O Arthur, representando a Scala Acústica. Vou deixar os contatos de todo mundo aqui também no card. E qualquer dúvida, né, vamos escrevendo aqui embaixo, compartilhando ou curtindo, enfim, dando suas dúvidas, que à medida também que eu possa, eu vou às vezes buscando as respostas que eu também não tenho. Arthur, tens alguma consideração final, por favor? Só agradecimentos aí, tanto
Audio Prime, a Yamaha e também o pessoal aí que nos acompanhou. Acho que é um conteúdo de bastante qualidade. Quem tiver alguma dúvida também da questão acústica, de tudo que foi mostrado aqui, pode entrar em contato comigo. O Francisco talvez vai deixar no Instagram alguns contatos para o pessoal ter acesso e muito obrigado. Legal. Renan, para te finalizar então aqui para nós, por favor, se despede da galera então. Faça as considerações. Obrigado, eu queria agradecer a oportunidade da gente bater esse papo, queria agradecer a Audio Prime, queria agradecer o Arthur por podermos trabalhar junto nesse projeto, que é um projeto bem interessante, e a gente poder unir essas disciplinas, né, que muitas vezes não são bem cuidadas em um projeto, e a importância de cada uma delas. Então foi um prazer trabalhar nesse projeto junto, um prazer fazer esse bate-papo junto também, e estamos à disposição para auxiliar todos e tentar ajudar a esclarecer as dúvidas dentro daquilo que nós conhecemos. Obrigado. Muito bom. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.